Já está com a gente também, a partir de agora, aqui no Fast News, é o Alexandre Borges, para analisar essas duas comissões que estão prestes a ser instaladas no Congresso Nacional. Vamos pela ordem, ou, aliás, duas comissões não, aliás, o projeto de lei aprovado hoje, a CPI do MST, tem a CPMI do 8 de janeiro também, muitos assuntos, mas vou começar com o PL das fake news. Alexandre, sua análise sobre essa aprovação do regime de urgência e do texto em si, acha que é positivo, negativo? Como é que é? Boa noite, Borges. Boa noite, Brown. Boa noite a todos. Os assuntos parecem que não são conectados, mas são. A gente vai fazer uma amarração deles. Olha, em relação a esse projeto de lei que regulamenta ainda mais as fake news e as redes sociais, eu acho o seguinte, tem que parar com gritaria, tira as crianças barulhentas da sala, é hora dos adultos conversarem. Não pode ser nenhum extremo nem outro. Não pode ser o extremo do faroeste, que é hoje, nem podemos cair no outro extremo da censura. Eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu, antes de trabalhar com jornalismo, eu fui, muitos anos da minha vida, trabalhei em publicidade. E na publicidade, nós temos um órgão de autorregulação, que é o CONAR. Nos anos 70, ainda na ditadura militar, havia uma pressão da ditadura muito grande nas agências de publicidade, nos veículos de comunicação. Eles queriam censurar a propaganda, queriam botar censores. E aí, muito rapidamente, a própria categoria dos profissionais de marketing e publicidade e os veículos de comunicação se juntaram e tiveram essa ideia de fazer um órgão de autorregulamentação que deu muito certo. O CONAR é um sucesso e é uma experiência muito positiva. Em relação às redes sociais, são empresas bilionárias, enormes, que ganham dinheiro com qualquer coisa que viralize, com qualquer coisa que ganhe engajamento. Então, eles não têm interesse de fazer nenhum tipo de filtro. O problema é que isso é muito bom para a liberdade de expressão, mas isso também abre caminho para muito cometimento de crime. Então, essa discussão tem que ser feita. O problema das redes sociais é que elas são uma novidade. Nós aqui na imprensa, nós temos que respeitar uma série de preceitos. A gente não pode mentir, a gente é responsabilizado pelo que a gente faz, a gente não pode cometer crimes contra a honra, difamação, injúria. Enfim, tem uma legislação muito clara que rege o trabalho dos veículos de comunicação. As redes sociais, como são geradas muitas vezes por pessoas físicas, qualquer um de nós, eu, você, a gente pode ter uma conta no Twitter, no Facebook, no Instagram e fazer qualquer tipo de postagem. Existe essa nuvem de confusão entre o que é uma comunicação pessoal, o que é uma mensagem de feliz aniversário que você dá para o parente, que você acompanha o seu amigo que acabou de fazer uma viagem, e aí ele está postando as fotos da viagem, e você dá parabéns, dá like, fala que legal, parabéns pela viagem, pô, não esquece de trazer uma lembrancinha. Enfim, isso, que era o começo lá do Facebook, a origem era isso, era comunicação entre amigos, parentes e tal. A coisa ganhou um tamanho muito grande e virou, em parte, comunicação de massa. Então não tem nenhum motivo, não tem nenhuma razão para que quando uma comunicação seja de massa, ela não passe pelo mesmo tipo de crivo que qualquer veículo de comunicação passa. Então, vamos censurar ou vamos controlar a conversa de uma pessoa para outra? Acho ridículo isso. Não. Agora, a pessoa faz uma comunicação, paga impulsionamento, atinge 10, 20, 30, 50 milhões de pessoas, isso merece ser olhado com o mesmo critério, com o mesmo rigor que se aplica a qualquer outro veículo de comunicação de massa. Então, alguma discussão pode e deve ser feita por pessoas que têm compromisso com a democracia, que têm compromisso com a liberdade, que não são extremistas, que até outro dia tinha gente que estava na rua pedindo o AI-5 e hoje está gritando censura, esquecendo que a primeira coisa que o AI-5 faz é censura, né? Enfim. Então, extremistas não interessam, gente que até outro dia estava usando lei de segurança nacional para perseguir adversário e hoje banca democrata e diz que defende liberdade de expressão. Tirando esses hipócritas, a gente pode ter uma discussão séria para como é que a gente não deixa que esses veículos, que têm sim a possibilidade de em muito pouco tempo atingir milhares, milhões de pessoas, como é que elas podem ser usadas com algum tipo de responsabilidade. Isso é uma discussão que não é brasileira só, o mundo inteiro está tendo e é importante que tenha. E sobre CPI do MST, Borges, qual a sua expectativa?
Olha, houve realmente um aumento, isso é claro, isso é evidente. A Constituição brasileira ela tem um problema, porque claro que a Constituição brasileira ela fala em respeito à propriedade privada, cláusula pétrea, artigo 5, enfim, mas ao mesmo tempo tem a história da função social, que aí abre uma brecha enorme para uma série de discussões sobre o que se encaixa e o que não encaixa em função social. Então, em primeiro lugar, a gente tem que tomar cuidado, que muita gente faz, a Constituição protege a propriedade privada. Sim, mas também enfiaram na Constituição aquela história da função social. Então, é possível que, constitucionalmente, a gente pode não gostar, mas pode, constitucionalmente, haver desapropriações de terras, se, conforme o critério do legislador e do julgador, não esteja cumprindo uma função social. A partir daí, você tem, sim, no Brasil, uma série de invasões, coisas que são criminosas, e criminoso tem que ser tratado com polícia, tem que ser tratado como se trata criminoso. A gente vai fazer uma CPI para investigar ou para fazer palco para a rede social, e aí que os assuntos eles se encontram. A gente vai querer investigar? Ótimo. Quem que investiga no Brasil? Polícia investiga, você tem uma série de órgãos que são feitos para investigação. E ninguém que está investigando fica filmando e gritando para a rede social enquanto está investigando. Então, se puder ficar uma dica, se as CPIs são tão importantes para a investigação, os chefes das casas, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, podiam começar a pensar em maneiras de não deixar que essas comissões parlamentares de inquérito tão importantes para investigação não sejam usadas para desinformação e para palhaçada em rede social. Pode haver algum tipo de controle desse tipo de oitiva, da maneira como se pergunta, como é que é a troca ali de informações e de debates na CPI. Isso poderia ter algum tipo de controle, porque do jeito que está hoje, muita gente só vai lá para fazer confusão, briga, só para fazer alvoroço e gerar conteúdo para a rede social. E não é para isso que CPI foi criado. Perfeito, obrigado. Alexandre Borges, pela presença. Boa noite e até amanhã. Borges. Boa noite, Vitor, e boa noite a todos.